Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor J. Macedo e hoje iremos trabalhar a propagação do calor, né? São as formas de condução do calor que nós vamos tratar, são três formas. É uma aula bem tranquila mesmo, tá certo? Então vamos lá, vamos aí para mais uma aula de física. Ok, então nós vamos falar de propagação do calor. É uma aula bem tranquila, eu informo vocês que é interessante fazer a leitura desse material. Nós estamos aqui numa parte da física mais teórica e conceitual. Então, assim, a gente não tem aqueles cálculos, aquelas coisas mais interpretativas, é mais leituras mesmo, tá? Leituras, conceitos, análise de imagens, são mais, é uma aula mais informativa mesmo, do ponto de vista teórico e conceitual. Então, nós temos aqui um exemplo, né, de um equilíbrio hidrostático, só para a gente poder, assim, analisar essa situação do calor, que é bem semelhante, né? Lá na hidrostática, a gente utiliza esses mecanismos, né? Esses vasos comunicantes, e a gente percebe que eles estão aqui em equilíbrio, né? Por conta da pressão atmosférica. Repara que eles estão aqui todos no mesmo nível, tá? E mesmo essa coluna sendo maior, mais grossa, né? Mas as demais, mesmo sendo mais estreitas, porém elas ficam no mesmo nível, mesmo equilíbrio, mesma altura. E o calor também é dessa forma. Quando dois corpos de temperaturas diferentes, são colocados próximos, a energia térmica ela é transferida do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, de modo que, com o passar do tempo, essa temperatura cessa entre eles, ou seja, eles adquirem a mesma temperatura. Então, é bem parecido aqui com esse equilíbrio hidrostático, certo? Relacionado aqui aos líquidos, né, ao nível do líquido dentro de um vaso comunicante como esse. Era só para a gente fazer essa ilustração para iniciar o nosso assunto propagação de calor na página 34. Então vamos ver aqui essa demonstração. Nós estamos tratando da propagação do calor, como é que o calor ele se propaga de corpos para corpos, né, na natureza. A gente sabe que existe esse fato, né, esse fenômeno aí ocorrendo e a gente precisa compreender. Nós temos aqui nós temos uma situação em que um lado tá mais, a temperatura está maior, né? Temos aqui esse lado maior, o termômetro mostrando, e o outro com temperatura menor. Então, nesse caso, esse lado está transferindo calor para o outro. O calor está sendo distribuído nessa placa. O calor flui do sistema físico mais quente para o menos quente, certo? Está sendo distribuído. Na situação seguinte, repara que os termômetros eles estão com a mesma temperatura. Aqui nós temos uma situação de equilíbrio. Cessando o fluxo, não há mais transferência de energia térmica. Aí ele adquire a mesma cor. Não ficou nem a cor do lado, que é o mais quente, nem a cor amarela, que é o menos quente. Ficou na cor mais ou menos laranjada, né? Mostrando que essa placa ela está com a mesma temperatura. Ou seja, houve aqui, no caso, um fluxo de calor, uma transferência de calor de um lado para o outro. É isso que nós estamos analisando. Quais os tipos, né, de transferência de calor existentes aí na natureza? De que forma esse calor ele consegue ser transmitido, transferido de um lugar para outro? Além de saber dessa informação, nós também temos interesse depois em calcular essa quantidade de calor. E aí nós vamos entrar para a parte da física mais numérica, né, de estar medindo, de estar calculando essa intensidade que nós vamos chamar de fluxo de calor. Isso na aula seguinte vai tratar já desse assunto, sobre medir essa quantidade de calor que é transferida de um espaço para outro, que é transmitida de um lugar para outro. Então nós vamos ver que são três tipos os processos de propagação de calor. Nós temos a condução. A condução geralmente ocorre mais nos materiais sólidos, muito dificilmente ocorre nos líquidos, né? Ela não existe no vácuo. Essa condução de calor, ela ocorre de molécula a molécula, não há movimentação de matéria, de massas. A convecção, ela já ocorre nos fluidos, certo? Que são os líquidos e gases. Nessa forma de condução de calor, há movimentação de partículas, há movimentação de massa, na verdade, há um deslocamento de massa. Isso nos líquidos, quando você coloca a água no fogo para ferver, o ar está sempre passando por esse processo.
de movimentação por conta dessa variação de temperatura. E temos também a irradiação, que é uma forma de transmitir calor por meio de ondas eletromagnéticas. É o que ocorre com a luz solar, que chega até nós, né? E ela aqui pode ocorrer no vácuo. Essa luz consegue atravessar o vácuo e chega aqui até nós através de energia térmica, energia do calor. Uma lâmpada também, uma lâmpada, quando ela aquece, ela também, você consegue perceber aquela transferência de energia para o espaço, para o ambiente. Uma fogueira, você se aproximando de um fogo, você percebe ali aquele calor sendo transmitido, mesmo que você não tenha um contato direto, mas só por aproximação você vai perceber aquela radiação, que é o calor emitido por meio de ondas. Então, nós vamos analisar o primeiro caso, que é a condução térmica, isso na página 35. Eu vou estar mostrando aqui para vocês uma imagem, tá? Vou estar mostrando uma imagem para vocês, onde a gente pode perceber, a gente pode estar percebendo aí essa forma de condução térmica. Dá para ver aqui do lado esquerdo, nós temos uma chama, né, aquecendo uma determinada barra de material, e a gente percebe que as moléculas começam a vibrar, a vibrar. No caso aqui não está havendo movimentação de massa, apenas as moléculas vibram e essa energia é transferida para as demais. Repara aqui na parte onde a chama está sendo acionada, as moléculas vibram mais. Mas essa vibração vai sendo transferida. É igual você pegar um metal, um objeto metálico, começa a aquecer a ponta dele, e aí você vai perceber que a outra extremidade também vai ser aquecida. Ou seja, essa é uma forma de condução de calor, que é a condução térmica. Ela parte, principalmente nos materiais sólidos, e vai de molécula a molécula. Não há movimentação de matéria. Entenderam? Então, é o caso mais simples aqui do nosso dia a dia. Nós temos, você vai aquecer um objeto metálico, uma panela, por exemplo. Você aquece o fundo da panela, você percebe que a tampa também vai ficar aquecida, porque esse calor vai sendo transmitido através da condução de partícula a partícula. Tranquilos? Então, vamos seguir aqui. Então, a condução térmica é a propagação de calor na qual a energia térmica se transmite de partícula para partícula, como vimos ali na imagem na demonstração. Nessa forma de propagação ocorre colisões entre as partículas, como átomos e moléculas, alterando sua agitação térmica. Nós temos aqui a imagem novamente. O sentido do fluxo sempre é o de maior temperatura para o de menor, ou seja, maior agitação para o de menor agitação. E aí nós temos aqui extremidade mais quente, agitação térmica maior, como nós vimos na imagem anterior. Aqui nós temos uma agitação maior e ela vai sendo transmitida para as demais conforme a situação. Então, extremidade mais fria, agitação térmica menor. Ok? Então, esse é o caso da condução. Dentro da condução também é importante observar quais materiais são bons condutores de calor, como também são bons condutores de eletricidade. No curso do terceiro ano, na eletricidade, nós vamos trabalhar esses materiais bons condutores de eletricidade, os bons condutores e os maus condutores. Também existem os isolantes, né? Os isolantes térmicos e os isolantes elétricos, mas vamos tratar aqui desses bons condutores, que são os metais em geral, como a prata, o ouro, o alumínio, o latão, o aço, e são vários do tipo de metais que são bons condutores. Ou seja, são aqueles que quando você aquece, digamos, uma extremidade, rapidamente o calor ele é transmitido, transmitido por esse material. E esse fato se dá pela estrutura atômica desses materiais. Então, nós sabemos que no átomo desses materiais bons condutores, os elétrons livres, existem elétrons livres que têm maior facilidade de vibrar, de se movimentarem. Por isso que nesses materiais a condução térmica ela é maior, tanto a térmica como também a elétrica, né? E os materiais maus condutores, como o gelo, a água, a madeira, a lã, o papel, o vidro, isopor, a borracha, couro, ar seco, concreto, etc., eles são os maus condutores, ou seja, o calor não atravessa tão facilmente esses materiais, bem como também a eletricidade. Isso se dá da mesma forma, porque o átomo desses materiais, eles possuem os elétrons mais presos ao núcleo
e não permite com que eles tenham facilidade de mobilização, de movimentação, de vibração. Enquanto que os bons condutores, que são os metais em geral, eles têm essa maior facilidade. Tranquilos? Então, essa foi a condução térmica. Vamos ver agora a convecção na página 36. A convecção é uma nova forma aqui também, outra forma de conduzir o calor, de propagar o calor. Então, a convecção, não tem isso aqui, ela é a propagação de calor na qual a energia térmica se transmite mediante o transporte de matéria. Como eu falei lá para vocês, nessa forma de condução de calor, de propagação de calor, existe uma movimentação de matéria. Portanto, esse modelo aqui, essa forma de transmissão de calor, ela se dá nos fluidos, que são os líquidos e os gases. Logo, nessa forma de propagação, acontece o deslocamento de partículas de uma posição para outra. Portanto, observava somente em meios fluidos, certo? Que são os líquidos e os gases, beleza? O exemplo aqui, nós temos uma panela, né? Digamos que essa panela esteja recebendo calor, está aqui a setinha mostrando o calor. Então, quando a água começa a receber o calor, ela começa a criar umas bolinhas e começa a haver movimentação. Então, essas bolinhas de água mais quente, elas sobem porque fica leve, certo? E essas que estão acima que estão um pouco mais frias, né? Longe da superfície mais quente, elas começam a descer. Aí gera aquela movimentação dentro do líquido, na hora do aquecimento. Isso também ocorre com o ar. Olha aqui um exemplo das correntes, né, marítimas. Vamos observar aqui aquela brisa, né? Os ventos, eles ocorrem principalmente nesse modelo. Nós temos aqui durante o dia, o continente ele aquece mais rápido, tá? Se ele aquece mais rápido, nós temos que o ar também aquece, um pouco mais rápido que o ar presente no oceano. Então, o que ocorre? Esse ar quente ele fica mais leve, então a densidade dele diminui, ele vai subir, e esse ar mais frio ele vem ocupar esse espaço. E aí gera essa movimentação, que são aqueles grandes ventos, né? Nas encostas aí do mar, do oceano. Isso durante o dia ocorre dessa forma. O vento ele vem do mar para o continente. E à noite é o contrário. Aquilo que aquece rápido, esfria rápido também. Então, à noite, o ar fica menos quente no continente. E como a água do mar passou o dia recebendo energia térmica, o calor, a irradiação, ela está um pouco mais quente. De modo que à noite, o ar mais frio está no continente, portanto, ele vai se deslocando para o mar, que tem um ar um pouco mais quente, que vai ficar menos denso e vai deslocar para cima. Então, veja que se inverte aqui a movimentação do ar. Lembrando que aqui nós temos um exemplo de convecção, porque está havendo uma movimentação de matéria. E esse modelo é que nós chamamos de convecção. Então, durante o dia, a brisa sopra do mar para a terra e à noite o sentido é invertido. Isso também explica o porquê do ar-condicionado ser instalado na parte de cima, porque ele resfria o ar que está mais acima. O ar que está mais acima é o ar mais quente, é o ar que está menos denso, né? Está mais leve. Então, o ar quente ele fica leve, ele sobe. Aí o ar-condicionado está na parte de cima, obviamente ele vai retirar a temperatura desse ar e ele vai ficar mais pesado e desce. Então o ar frio sempre ele vai descendo. É igual você abrir uma geladeira, você percebe que a parte mais fria vai para os pés. Aquele ar mais frio está mais pesado, ele desce, ocupando o espaço daquele outro que está mais quente, que vai subindo. Então é nessa lógica aí, nessa condução térmica, nós temos que existe a movimentação de matéria, certo? Portanto, líquidos e os gases é que ocorre esse processo da convecção. Vamos ver a irradiação na página 37, também uma forma de propagação do calor. E aí, como eu já havia falado, nós temos o exemplo de uma fogueira. Você consegue perceber ou sentir o calor, mesmo a uma distância, uma certa distância, porque nós temos as ondas, né? Que ocorre através de ondas eletromagnéticas, ela vai se deslocando, né, a partir dessa fonte quente. E aí a gente consegue perceber o calor sem se aproximar ou sem tocá-lo. Essa é a forma da irradiação. Muito presente no Sol, né, a forma de
A energia solar também ocorre desse mesmo modelo. A gente sente a presença da energia solar, do calor, por meio da radiação, da irradiação. Nós temos também o caso da lâmpada, uma lâmpada, principalmente a incandescente, que ela que aquece um pouco mais, ela emite também a radiação. A gente, além da energia luminosa, a gente consegue perceber o calor aproximando-se, aproximando a mão ou o objeto, a gente percebe aí que é essa existência da irradiação, sem a transferência de calor, sem precisar ver o contato. Então, a irradiação ou radiação térmica é a propagação de calor na qual a energia térmica se transmite através de ondas eletromagnéticas. Nessa forma de propagação, a velocidade das ondas é extremamente elevada em vários meios materiais, como o ar seco, o vidro e a água. No vácuo, onde ela também ocorre, ao contrário da condução e da convecção, olha essa informação como é importante. A convecção e a condução não ocorre no vácuo, certo? A irradiação sim, porque nós recebemos energia solar e ela provavelmente passa por regiões que contenham vácuo. Então, a velocidade de propagação é de quase 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, a mesma velocidade da luz e de todas as ondas eletromagnéticas. Então, como ela é uma onda, né, ela tem essa velocidade aí igualmente a da luz. Um exemplo prático dessa radiação, dessa meio de transmissão de calor, propagação do calor por meio da radiação é a estufa, né? Nós temos um exemplo aqui de uma estufa, né, que é uma, digamos assim, uma caixa, né, de vidro, um recipiente de vidro, e aí ele recebe luz solar. Isso aqui também ocorre muito no carro, né, no carro quando estacionado no espaço livre, na presença de luz solar. Os raios solares atravessam o vidro, porque ele é transparente, lógico. Essa luz solar ela é absorvida pelas plantas. As plantas emitem uma radiação infravermelha, são os raios infravermelhos. E esses raios infravermelhos, eles não conseguem atravessar o vidro totalmente por conta que o vidro é opaco, certo? E aí essa radiação fica presa, portanto, dentro da estufa há um maior aquecimento, tá certo? Então, por isso que as estufas são usadas aí para a produção de alimentos, né? Cultivo de plantas, porque ela acaba ficando mais aquecida e a planta realiza melhor o processo da fotossíntese. A luz solar aquece os corpos e o chão. O ar quente sobe no interior da estufa. Tá? Mas aí, como é uma radiação, as plantas absorvem essa luz solar e emitem uma radiação por raios infravermelho, e aí dessa forma eles não conseguem sair. O mesmo ocorre no carro. Quando você está assim, no carro no espaço aberto, com exposto à luz solar, você percebe que o carro, quando você chega e abre ele, está muito quente por dentro. É a mesma situação. Tá? A luz solar consegue penetrar os vidros, mas a radiação emitida pelos componentes do carro por dentro não conseguem sair e, portanto, fica mais quente por dentro. Tá certo? Para a gente fechar esse nosso assunto aqui sobre a propagação do calor, vamos falar também da garrafa térmica, que utiliza esses três princípios para garantir bem o seu funcionamento, né? Que o objetivo da garrafa térmica é conservar alimentos. Conservar alimentos, tanto alimentos frios como também alimentos quentes, né? Aí esse é o interesse da garrafa térmica. Principalmente conserva aí o cafezinho, né? Uma água ou mesmo um suco, uma coisa que você querer manter a temperatura ou muito baixa ou elevada. A ideia aqui é fazer o isolamento com o ambiente externo, de modo que o material não perca e não troque temperatura com o ambiente externo. Então, o básico dessa garrafa térmica é uma tampa. Tem que ter uma tampa que vede bem essa garrafa. Paredes espelhadas e ar rarefeito entre a parede e esse bulbo, né, que nós temos dentro, que é na forma de um espelho. Vamos entender o porquê dessa configuração da garrafa térmica nesse sentido. Então, a garrafa térmica ela é construída para impedir a troca de calor entre o conteúdo e o ambiente externo. Veja como isso acontece. Então, a condução é evitada pelo ar rarefeito colocado entre as paredes duplas e pela tampa isolante, certo? Porque como está isolado aqui, não vai evitar essa condução, que é essa troca de calor entre as partículas. As partículas vibram e você percebeu lá na demonstração anterior que essa vibração faz com que
o calor seja transmitido. Então, dessa forma, a tampa ela já ajuda nessa parte da condução, desculpa. E nós vimos que a condução também não ocorre no vácuo. Esse ar que fica aqui rarefeito é dando mais ou menos essa situação, simulando mais ou menos a situação de vácuo, né? Que é a ausência de matéria, um ar bem rarefeito mesmo, e aí impede com que ocorra a condução. Já a convecção ela também é eliminada pelo ar rarefeito e pela tampa, certo? Tanto a condução como a convecção ela é eliminada ou minimizada aqui pela tampa e pelo ar rarefeito, certo? Agora, a, a irradiação ela é dificultada pelas paredes espelhadas, que refletem as radiações tanto internas como externas. Ela impede aí, no caso, que essa radiação ela saia. Por isso que tem essa... Tanto a de fora entra, impede ela de entrar, porque como a parede é espelhada, é como se ela batesse lá e voltasse, né, não penetrasse, como também a de dentro tem essa dificuldade de sair por conta dessa superfície espelhada. Então, aí nós temos um exemplo prático da garrafa térmica que utiliza esses três conhecimentos, né? Essas três formas aí de condução do calor para garantir mais eficiência no seu desempenho, tá certo? Então, nossa aula de hoje ela já vai encerrando, tá bom? Na próxima aula nós vamos trabalhar o fluxo, aí vamos trabalhar um pouco já com cálculos, tá? Calcular essa quantidade de calor transmitida de um espaço para outro, ou de uma superfície, tá certo? Então, pessoal, nossa aula está encerrando. Espero que vocês estudem bem esse material. Tem que fazer a leitura mesmo, aqui eu estou falando só das partes mais importantes, mas lá tem muito texto para ser lido. Essas páginas que eu vou informando, vocês têm que ler mesmo, certo? A atividade eu vou postar na próxima sexta, algumas perguntas sobre essa aula, tá, para vocês. E a participação não está muito grande, precisa participar mais, responder as atividades, fazerem perguntas, entrar em contato com a gente, tá bom? Então, tchau para vocês aí, até a próxima aula. Tchau, tchau.